Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Já estamos de volta para esse que é o segundo bloco do programa de hoje. Boninho, a gente estava falando, né? Eu anunciei no início do programa a respeito dessas modificações que a arquitetura pode fazer nas empresas, que vão tornar o espaço um pouco mais agradável, mais confortável, porque a gente passa muito tempo, né, nas empresas, nos nossos trabalhos, cerca de 8 horas, né, e a gente precisa de espaços mais confortáveis para isso. E essas pequenas mudanças podem ser responsáveis pelo aumento da produtividade, por exemplo. Sim. O que pode ser feito, né, o que geralmente é feito para que isso aconteça? Bom, uma coisa que a gente percebe é que quando uma empresa adota uma postura de contratação de um projeto arquitetônico para sua sede, né, seja externa, seja internamente, ela na realidade está buscando com aquilo ali, talvez de forma inconsciente, mas é isso que ela está buscando, é comunicar a sua imagem corporativa através da arquitetura. Ela quer que as pessoas olhem para aquele edifício ou para aquele espaço interno e identifiquem naquele espaço determinados elementos ou determinadas coisas que tem ali dentro mesmo, né? E que remetam aquilo à própria marca. Então, eu acredito que quando essa empresa faz esse tipo de ação e contrata um projeto e executa um projeto bem executado, automaticamente os próprios funcionários dessa empresa também vão se identificar com aquela ideia, né? 2 grandes exemplos, né? Facebook e o Google, Sim. que tem empresas que seguem um formato completamente diferente Exatamente. daquele padrão que a gente vinha vendo há muitos anos, assim. E acaba... É porque precisa estimular essa criatividade, Sim. então tentar fazer com que isso aconteça na funcionalidade, até mesmo nas cores, né? Que é impressionante. Sim. Como esses pequenos detalhes, no final, fazem diferença nesse produto, né? No resultado final. É um conjunto de coisas, né? Isso eu acho que não é nenhum mérito da arquitetura, isso é uma questão científica, né? Espaços mais ventilados, melhor iluminados, limpos, organizados, são espaços onde as pessoas produzem mais. Isso não é um mérito da arquitetura, não. Isso acho que é da própria organização mesmo, do próprio ser humano, né? Boninho, uma coisa que me incomoda um pouco, quando eu entro em banco, eu me ocupo de verificar que algumas pessoas ali dentro não sabem se lá fora está chovendo, se lá fora está fazendo frio, se lá fora está fazendo calor. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a mentalidade do banco. Né? Conforme eu mencionei antes, os regimes totalitários eles queriam que os horários fossem internos. Então, você não tem nada que olhar lá para fora. Hoje em dia, nós somos uma sociedade muito mais bem disposta. A gente olha mais, a gente comunica mais, até porque tudo é muito rápido. Então, você precisa de visualização. Então, existe algum movimento em que possa humanizar mais os lugares que são tecnicamente mais indispostos com a viabilidade? Porque um banco, por exemplo, ele não tem um atrativo, por exemplo, que um bar tem, que um shopping tem, né? Esses são atrativos diferentes, as finalidades, né? E o bancário ele não pode estar muito feliz ali, até porque aquilo que ele está fazendo ali é uma coisa muito reta, mas ele pode até estar feliz. Mas existe algum projeto, existe algum estudo para quebrar essa janela de concreto, né? Exato, para quebrar esse concreto, porque eu acho assim que, como você falou que nem é mérito da arquitetura, quer dizer, a arquitetura ela vai trabalhar de acordo com uma demanda. Sim. E essa demanda vem das pessoas. E são as pessoas que estão sentindo, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um projeto e para a sede do meu negócio, por exemplo, eu queria fazer o mais bonito possível. Por quê? Porque eu trabalho com criação. E sem falar que a gente ouve vários exemplos de pessoas que trabalham no banco que precisam ser afastadas por causa de estresse. Porque a rotina do trabalho já é muito puxada, longa, né? Muita responsabilidade. E as pessoas ainda ficam confinadas. E aí não é um trabalho criativo. Não é um trabalho criativo, você não está criando nada ali. Você, por exemplo, no escritório de arquitetura, está criando alguma coisa. Um engenheiro está viabilizando coisas e ele se locomove. Né? Você está dando assistência à empresa, você está criando oportunidades e tudo. O bancário ele não tem muita criatividade ali. O máximo que ele pode oferecer é algum tipo de aplicação, mas ele teria que ser desse setor.
É porque a arquitetura do banco, ela, mais uma vez, eu entendo que ela busca comunicar a imagem corporativa do banco e aquilo que ele quer que o cliente perceba ao contratá-lo, né? Então, por exemplo, quando a gente percebe um edifício de um banco que é uma coisa muito fechada, muito monolítica, muito pesada, ela transmite uma segurança para aquele cliente, né? E talvez seja isso que ele quer transmitir. Então, eu entendo que a mim incomoda. Existe um porquê daquilo tudo ali. Mas eu também concordo com o que você está dizendo, que eu acho que deveriam ter espaços internos de uso dos funcionários que sejam de uso restrito, mas que tivesse alguma coisa ali dentro mais humanizada, às vezes um jardim interno, um espaço para as pessoas poderem respirar, tomar um café ao ar livre, né? Mas isso tudo depende muito de viabilidade, né? Tudo é questão de viabilidade econômica. Geralmente os imóveis onde os bancos se implantam são imóveis centrais. Esses imóveis, de um modo geral, são muito caros e são pouco disponíveis, né? Então fica difícil encontrar, às vezes, espaços que proporcionem fazer esse tipo de ação, né, dentro do projeto. Então, existe uma justificativa para isso, talvez, né? Você falou uma coisa que eu já ia mesmo te perguntar, quando você disse que os bancos buscam imóveis centrais, né? Eu estava conversando mais cedo, eu demorei mais tempo do que eu deveria demorar para chegar aqui, né, em função do trajeto, por causa de trânsito, etc. É claro que a gente conta ali com alguma obra que está na via, mas a gente vê trânsito caótico em Juiz de Fora o tempo inteiro. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: essas empresas, a gente vê muitas empresas se estabelecendo em locais mais distantes, né? No Bom Pastor, eu, por exemplo, fico ali no Manuel Honório, e até mesmo indústrias, em centros industriais, shoppings, né? Lojas que agora só se estabelecem em shopping porque está fora do centro. O que você... Porque a gente não consegue o tempo inteiro planejar a cidade, né? Quando você tem uma cidade que já cresceu planejada, como Brasília, Belo Horizonte, né? Chega um ponto que ela deixa de ser planejada e vai crescendo de acordo com a demanda, que foi o caso de Juiz de Fora. Ela foi crescendo, não teve um planejamento. Nesse sentido, Boninho, o que você acha assim, sobre criar espaços meramente corporativos, distante do centro, ou um bairro só de empresa, ou bairros só residenciais? Qual que é a dica que você dá para aquela empresa que quer se estabelecer fora do centro? Que ela tenha estacionamento, que ela esteja perto de um ponto de apoio? O que é interessante? Pode ser daqui a pouquinho? Vou pausar a nossa conversa mais uma vez. A gente já volta com a mesa.